que as pessoas já estão chegando, eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. O meu nome é Patrícia Tolentino. Tem muita gente que já está aqui conosco há meses, e tem pessoas que estão chegando pela primeira vez. Hoje tinham 3 ou 4 pessoas que me disseram que viriam pela primeira vez, que eu mandei um convite, que me pediram um convite pela primeira vez. Sim. Então, né, eu sou educadora, trabalho com educação há 30 anos e sou uma das jurássicas dinossáuricas, tanto do movimento das danças circulares sagradas no Brasil, como das constelações familiares sistêmicas. Então, assim, todo que é movimento de autoconhecimento e onde tem gente querendo crescer e se desenvolver, eu estou lá. E é isso que me faz brilhar os olhos. E há alguns meses já, eu e Fabíola, que somos amigas há bastante tempo, e a gente resolveu fazer lives toda semana, toda terça-feira, trazendo temas do nosso cotidiano. Então, às vezes, são temas que a gente propôs, que nós propusemos, desde lá do início, como surgiram as constelações no mundo, no Brasil, que modalidades tem, etc., desde o início. Até questões de relacionamento, de profissão, de vida abundante com relação a dinheiro, a finanças, o relacionamento com irmãos, a adoção, e assim vai. Então, cada vez a gente traz um assunto, um tema, que às vezes causa desconforto ou limitação na nossa vida cotidiana. Em alguns momentos a gente traz temas que as pessoas pedem, né? Que sejam sugestões das pessoas que têm nos acompanhado. Então, a gente tratou de ansiedade, e hoje o tema da nossa conversa é: qual é a sua relação, ou de todos nós, com o sono? Então, se nós somos aquelas pessoas, né, que dormimos bem e dormimos em qualquer circunstância, em qualquer lugar, e acordamos, né, revigorados, etc., ou se somos pessoas que temos mais dificuldade com o sono, ficamos lutando com ele, conversando com ele, e lutamos com a insônia e tudo mais. Então, a gente vai conversar um pouquinho, como sempre, trazer uma caixinha de pulguinhas que a gente vai deixando atrás da orelha de vocês, para cada um tentar ver o que serve, o que cabe, o que se identifica com a sua realidade. E à medida que a gente vai trazendo mais consciência, a gente vai mudando. A gente diz que constelar é revelar, e quando a gente tem consciência, essa consciência é remédio, porque muda os padrões. Então, Fabíola vai se apresentar para quem está chegando agora e para quem não conhece, e aí a gente já vai começando a nossa conversa. Então, meu boa noite a todos, né? Quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Aqui já tem muita gente, como a Patrícia falou, que já nos acompanha desde o início. Teve outras pessoas que já foi pegando o bonde pela metade, mas fiquem tranquilos que todas essas lives que a gente vem realizando com muito carinho, com muito respeito de cada tema, de cada assunto abordado, todas estão disponíveis, né? Para quem não viu ou quem deseja rever novamente lá no IGTV, tá certo? Então, eu trabalho como advogada sistêmica, sou professora universitária e também consteladora familiar, e que, graças a Deus, nessa nossa amizade com eu e Patrícia, nós tivemos essa grande oportunidade, essa ideia de estar divulgando o que é as constelações familiares, para que todos nós possamos ter mais consciência desses sintomas, desses traumas, desses emaranhados, que são termos técnicos que nós utilizamos dentro das constelações. Engraçado, Patrícia, na semana passada teve uma matéria que foi divulgada sobre as constelações familiares, que infelizmente dentro do judiciário, não é? Que nós também vamos fazer essa live, que vai abordar sobre o direito sistêmico, não é? Mas que repercutiu de uma forma muito ruim, porque a matéria abordava a pessoa que foi constelada, que ela, na matéria constava que ela tinha sido obrigada a reviver uma situação com o seu agressor, porque a matéria ao qual foi divulgada foi o caso de um estupro. Gente, é importante que nós façamos esse esclarecimento. Ontem eu participei da live com o Dr. Sam Stort, que é o juiz que eu sigo, um grande defensor das constelações. Ele se sentiu no chamado de desmistificar, de desmentir a forma errônea como essa matéria foi publicada, porque a constelação, em momento algum, ela obriga quem quer que seja a passar por uma situação de desconforto.
Pelo contrário. Então, isso foi uma matéria muito ruim, que infelizmente, como toda e qualquer profissão, existem aqueles profissionais que não estão preparados. Provavelmente esse constelador que realizou essa constelação, que eu acredito, ele não tem um programa de formação bem feito, ele não conhece as 3 leis sistêmicas, que é o que a gente tanto aborda aqui com vocês, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio do dar e receber. Então, assim, tudo isso, né, o Poder Judiciário, os 13 estados da nação brasileira que já abordam as constelações dentro da solução dos conflitos, estão defendendo, desmistificando e desconstruindo, infelizmente, essa matéria errônea que apareceu. Não sei se todos vocês aqui que nos acompanham tiveram notícia a isso, mas, gente, a constelação não é nada, pelo contrário, é algo que nós trazemos à consciência, a propagar a questão da cura, ok? E é isso. Fabíola. Ainda bem que você trouxe esse assunto, porque o que acontece, né? É bom que a gente esclareça que as constelações, opiniões, gente, nós temos muitas. Eu tomo como base as danças circulares. As danças circulares também é um movimento que começou no Brasil, na mesma época, né? Um pouquinho antes do ano 2000, entrou no Brasil com força. Nós éramos meia dúzia de focalizadores. Hoje, nós temos, assim, centenas, milhares de focalizadores de danças circulares. Então, o movimento tomou proporções e tomou, vamos dizer assim, apropriações completamente diferentes, díspares. E o mesmo aconteceu com as constelações. Eu fui a pessoa que recebeu o primeiro, eu já contei essa história aqui para vocês, o primeiro discípulo do Bert Hellinger que veio ao Brasil e que trouxe essa metodologia para nós, que a gente nunca nem tinha ouvido falar, que era um alemãozão lindo, ainda, aliás, o Peter, ele está vivo e está aqui, está super bem, é casado com uma japonesa brasileira. Assim, de quando ele trouxe isso em 99 para hoje, 2021, a coisa se espalhou demais, para o bem e para o não tão bem. E opinião, especialmente da classe dos psicólogos e tudo mais, nós temos uma infinidade de consteladores psicólogos que agregaram a sua profissão, ao seu estudo da psique humana, do desenvolvimento humano, a ferramenta da constelação. Muitos, eu diria para você que é a grande maioria. Mas também nós temos muita gente que veio de outras áreas e assim a gente tem de tudo. Então tem muita gente a favor, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não acredita. Então, como todas as profissões, a gente tem de tudo e a gente tem que respeitar, né? É a divina opinião, a sagrada opinião de cada pessoa, ok? A gente tem que respeitar e aí fazer o seu trabalho e procurar uma pessoa de confiança. Então, essa é a questão. Né? Mas tanto é que a gente tem ido, o olhar sistêmico tem ido para o judiciário, para o educativo. Se a gente tivesse o olhar sistêmico na escola, nós teríamos metade dos nossos problemas resolvidos. Em muitos países da Europa isso já acontece. Agora isso é um movimento que a gente vai ter sempre muita opinião e tem que ter muito cuidado. Tem muitas amigas que ligam e falam, nossa, mas eu vi isso, eu vi aquilo, e a gente saber com calma, respeitar, argumentar, e a gente só pode dizer da nossa prática. Sim. Então, quando alguma amiga questiona, essa semana uma amiga questionou por conta disso, eu falei, olha, eu só posso te dizer de mim e do que eu sei e do que eu acredito. E aí a gente vai aos pouquinhos, como em qualquer profissão. Nós temos, né, virtuosos e desvirtuosos em qualquer profissão. Então, a gente só tem que ter esse cuidado, mas que bom que você trouxe para que a gente possa aos poucos ir trazendo a nossa experiência. Sim. Então, como eu já contei, bem-vindos os que estão chegando agora, que eu vi que entrou Ana Gláucia, que entrou Heloísa, enfim, Maria. A gente colocou já o tema da nossa live hoje, que é trabalhar a nossa relação com o sono, né? E dizer não só o sono em abundância, como a falta dele, né? Diga lá, Fabíola, você ia fazer uma pergunta para as pessoas. É verdade, não é?
É bem interessante essa parte do sono e daqui a pouco, no decorrer das nossas informações sobre o sono, eu vou também contar, Patrícia, aproveitar e contar um depoimento que acontece comigo, aconteceu e, enfim, Isso. eu lutava muito com o sono, mas agora a coisa vem sendo harmoniosa. E aí a minha pergunta é, quem já teve ou tem problemas com o sono? Eu convido alguém que queira, porventura, contribuir com essa nossa live. Se você tem alguma dificuldade, como a Patrícia muito bem colocou, tanto para o mais como para o menos. Porque também tem pessoas que dormem demais, não é? O sono, na verdade, ele é algo que precisa e deve ser equilibrado. É claro que ele em excesso também prejudica e a ausência dele também prejudica muito. Então, nós temos esse equilíbrio de quem dorme muito, não é? Aqui, Patrícia, no Nordeste, nós temos até uma expressão: dorme igual a gato de hotel. Aquela pessoa passa o dia dormindo, não é? Oh, que boa ideia! Ela não tem. Olha só. A ideia, como a Fabiola muito bem colocou, gente, é que toda vez, a cada semana, a cada assunto, a gente possa ter pessoas que queiram trazer a sua experiência para a gente poder ir comentando e trazer o olhar sistêmico para essa experiência. Então, quem quiser contar um pouco ou trazer uma experiência com relação a esse assunto, por favor, escreve aqui no chat que a gente vai convidar, vai chamar. Okay. E eu queria trazer um ponto, a gente sempre procura trazer várias abordagens com relação ao tema, tanto abordagens sistêmicas, do olhar sistêmico da constelação, como abordagens muitas vezes comportamentais, para que cada um vá identificando qual é a sua realidade. Então, um ponto que eu queria trazer para a gente continuar nossa conversa é que o sono, muitas vezes, ele é usado como um escudo. Como um escudo, como uma proteção, como uma fuga, como um modo offline, que a Fabíola costuma dizer, eu adorei, porque é isso, como uma fuga. Quando a gente vê, qual é o melhor exemplo desse? Quando eu sempre penso nesse aspecto do sono, de escudo, de fuga, de modo offline, né? De eu me esconder ou me proteger, né? Com esse escudo do sono, a primeira coisa que me vem à cabeça é a adolescência. Na minha cabeça, não há uma fase que a gente vê isso tão claramente do que como adolescência. Na adolescência, o que aquele jovem está passando? Não é nem bom nem ruim, a gente não está aqui para fazer juízo de valor, mas é um momento de transição do desenvolvimento da criança para o adulto, de que é muito difícil, vamos combinar? Todos nós já fomos adolescentes. Então, de que o corpo está mudando, a voz está mudando, ele está conhecendo o seu corpo, e aí os pelos, os seios, a menstruação, ou seja, tudo nele. Ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto, se ele pertence àquele grupo, se ele não pertence àquele grupo, se ele obedece os pais, como ele obedeceu até aqui, se ele desafia os pais, porque o amigo faz diferente. Então, é um momento, além de toda a parte hormonal, etc., física e fisiológica, é um momento que vamos combinar que é um pouco conturbado do ponto de vista físico, emocional e de se reconhecer quem eu sou de fato, né? Onde que eu pertenço. Então, na adolescência, cabe como uma luva esse escudo, porque a hora que eu durmo 15 horas, ninguém me cobra nada, ninguém me pergunta nada, eu não tenho que me definir em nada e eu posso crescer, me transformar com sossego. Sim. Então, é muito interessante a gente observar como esse exemplo, é só para tornar claro, como muitas vezes, conscientemente ou inconscientemente, no caso da adolescência, a gente usa o sono como uma proteção, como um escudo e às vezes como uma fuga. Ok, eu não quero conversar sobre esse assunto, eu durmo, sabe? Então, tem esse aspecto, que é um aspecto comportamental, que a gente precisa observar. Será que eu me encaixo nisso? Será que, para mim, o sono serve de escudo ou de modo offline algumas vezes, e isso, para mim, é bom? Então, vamos pensando para ver se encaixa com alguém, se alguém tem algo que queira compartilhar. Que mais, Fabiola? Que mais a gente pode levantar de sono? É interessante, Patrícia, porque algumas amigas minhas já me questionaram, não é? Se
existia alguma ligação do sono, o qual a visão sistêmica com relação a isso, não é? Porque é exatamente esse aspecto que você abordou muito bem do adolescente. Até parece que a pessoa está dentro de um casulo, não é? Ela não está preparada ou ela não quer estar sendo cobrada, e é um turbilhão realmente de muita transição na vida da gente. Quem foi de nós aqui que já estamos adultos não passou por essa circunstância, não é? De querer dormir, passar mais tempo desligado mesmo, para não ser cobrado, a questão da própria alimentação, são tantas coisas, não é? E eu achei engraçada aqui uma observação interessante, Patrícia, da minha comadre Valmária, não é? Mariana chega agora em outubro, vai ser libriana que nem a madrinha dela, que sou eu, não é? Então, ela coloca, no início da minha gravidez, também fiz isso, dormir para não ser incomodada, não é? Para que ninguém incomodasse. Inclusive, adultos também utilizam sono para isso. Exato. Às vezes é de maneira consciente, é isso que eu estava dizendo até agora há pouco. Às vezes, de maneira consciente, eu escolho fazer isso. Mas às vezes é inconsciente. Eu só me dou conta depois. Claro. Né? O adolescente não se retira não usa o sono como um escudo de maneira consciente. Claro que não. Ele está num processo todo tumultuado de crescimento, como eu acabei de falar todos os exemplos, então ele acaba se colocando esse escudo de sono para ele poder se transformar em paz com sossego, sem que ninguém pergunte nada, sem que ele não tenha que ser adulto, sem que ele tenha medo de ser criança e tudo mais. Até a Kátia está dizendo, depressão está muito associado também. Muitas pessoas que não querem ou que suspeitam de uma depressão, mas que não querem realmente dar o braço a torcer ou assumir e tomar essa autorresponsabilidade para si, é uma questão minha, eu estou nesse momento, é meu, eu vou cuidar? Sim, também tomam o sono como uma fuga, como um modo offline, como um escudo e se escondem. Então, isso também é possível, às vezes, de modo mais consciente e, às vezes, de modo inconsciente também. Ledi, bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Mas você ia dizer da lealdade sistêmica e da repetição, não é isso, Fabiola? Outra situação, né, Patrícia, que o sono também está muito relacionado com relação às lealdades sistêmicas e à repetição no nosso sistema familiar. Ah, Fabiola, não entendi. Ok. Da seguinte forma... Meus pais tinham insônia, meus avós tiveram insônia, não dormiam, porque tinham que acordar muito cedo, ir para a lavoura muito cedo trabalhar, não é? Aqui, as pessoas, os próprios nossos descendentes que vieram, não é? De outros países e aqui se estabeleceram no Brasil, que foram agricultores, trabalharam em lavoura, ou às vezes passavam a madrugada na lavoura, não é? Velando as suas plantações para que bichos não invadissem, para que a mudança do clima também não viesse à questão de deteriorar essa plantação. Então, tudo isso também está relacionado. E automaticamente nós, de uma forma inconsciente, nos identificamos. Ah, meus pais não dormiam, eu também não posso dormir. Nós acabamos que ficando leais a esse sistema. Claro, gente, voltamos sempre a repetir. De uma maneira inconsciente, ninguém fica sem dormir porque quer. Lógico que nós temos que trabalhar um sintoma. A constelação pode ajudar muito, não é? E, claro, nós também temos que ter a orientação de um profissional da área de saúde para que também possa auxiliar o porquê desse sono que não está bom, o porquê que você está perdendo muitas horas de sono ou, quem sabe, tendo muitas horas de excesso de sono. Então, observar bem se alguém dentro do seu sistema familiar teve ou tinha dificuldades para dormir. Existe, não é, uma forte tendência de que você possa estar identificado com essa pessoa do seu antepassado. Não é mesmo, Patrícia? Exato. Então, eu tenho um exemplo disso. Eu tenho uma parente próxima, que eu não vou citar o nome para eu não apanhar, mas uma parente próxima que ela tem o hábito, desde sempre, de acordar de noite.
Então, ela acorda, ela vai, ela checa o que está acontecendo na casa, ela toma água, ela faz xixi, ela volta a dormir. Desde que eu a conheço. É claro que para nada, assim, não existe nada aparente necessário, estou dizendo que precise fazer algo à noite. Os filhos dela têm o hábito de levantar de noite para fazer xixi, para tomar água, paraná, é igual. É uma coisa impressionante. E aí eu falo, gente, mas vocês levantam para quê? Ah, a gente toma água, a gente faz xixi. Assim, é uma pura imitação, uma coisa impressionante de ver. Já está habituado, é como se aquilo fosse o padrão. Todo mundo levanta à noite, eu também levanto à noite. Sabe assim? Então, a gente tem que estar atento a essas repetições, né? E um outro ponto, além da lealdade sistêmica e dessas repetições de padrão, que a Fabiola trouxe muito bem, outro ponto muito importante com relação ao sono é a questão dos alertas sistêmicos, dos gatilhos sistêmicos. Por exemplo, quando a pergunta-chave que eu faria, tem pessoas que lutam com insônia, gente, a vida inteira. Tem pessoas que a vida inteira não têm uma boa qualidade de sono, que acordam à noite, que ficam brincando, que acordam muito cedo e que não querem descansar. A primeira pergunta que eu faria, né, ok, o que é que você está vigiando? Por que é que você não descansa? O que é que lhe vem à cabeça, ou quem do teu sistema, lá atrás, que pode ser uma geração, 2, 5, 10, o que é que esteve vigiando que não podia descansar, que não podia dormir? E aí eu tenho alguns exemplos, e o Bert Hellinger tem milhões de exemplos, porque ele teve muito tempo na Europa e muito tempo na África, como missionário. Então, a nossa geração, quem nós estamos lidando agora, nossos pais, nós e os filhos, essa tríade, esse espaço geracional, teve pelo menos 3 eventos mundiais, agora o 4º com a pandemia, né? Mundiais, que afetou o inconsciente da humanidade toda, que é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil, para nós especificamente, a escravatura, e agora a Covid, que é também um movimento mundial. Então, esses movimentos, quando eles passam, eles deixam marcas energéticas. Às vezes eles deixam marcas físicas, emocionais, né, mentais, mas energéticas também. Então, por exemplo, se a gente teve um antepassado lá atrás, que foi a guerra, e que a gente teve um exemplo numa constelação que foi um movimento belíssimo, de que em algum momento foi lembrado, etc., de um parente que ele era o responsável por cuidar dos feridos, para não deixar os feridos morrerem. E aí troca turno, você sabe, a gente sabe que na guerra, graças a Deus, a gente não participou aqui no Brasil de guerras dessa magnitude, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas a gente sabe como foi essa energia. Então é isso, muitas vezes nós estamos identificados a essa energia que fica no nosso sistema, entende? Fica registrado no nosso sistema energeticamente, nas nossas células, na nossa linhagem, de que se alguém dorme, o outro corre risco de vida. O outro pode morrer. Então, eu não posso dormir, eu não posso descansar porque eu tenho que vigiar. Isso é consciente? Claro que não. Isso é uma escolha? Não. Não foi uma escolha nem lá, e muitas vezes não é uma escolha nessa repetição ou nessa identificação. Mas por algum motivo a gente se identifica com essa energia. E quando através de uma constelação a gente consegue identificar essa raiz, essa origem, a gente coloca cada um no seu lugar, a gente honra o lugar e a história e o destino de cada um, a gente dá o pertencimento daquela situação e daquele lugar, daquela pessoa, e a gente pode encerrar, harmonizar essa repetição de padrão. Então, um exemplo muito frequente em inúmera bibliografia do Bert Hellinger é essa questão de guerra. E o outro exemplo, a gente tem um exemplo mais próximo. A gente teve uma recente, uma mulher da nossa idade que foi constelar uma questão de insônia. E ela disse isso, que ela nunca não conseguia dormir. E aí, aos poucos, a gente conversando e fazendo um movimento, abrindo o campo energético e tal, ela se lembrou de uma situação onde ela era pequena e a mãe dela teve que sair, foi fazer alguma coisa, enfim, e ela era maior e tinha uma irmã menorzinha. E a mãe falou para ela, eu vou ter que sair para uma urgência,
olha a sua irmã. Ela, o que ela entendeu? Ela acordou, ela foi lá, olhou a irmãzinha no berço, a irmãzinha estava bem, ela tinha o quê? Uns 8, 9 anos, não era uma adulta. A irmã estava bem, ela voltou e dormiu. Ela entendeu que era só para olhar como a irmã estava. E nesse ínterim, quando a mãe volta, a criança, a menor, tinha caído do berço, sofrido um acidente, etc. E aí foi para o hospital, e aí teve um tumulto na família. E aí, não é que algo foi dito ou que ela foi culpada ou responsabilizada, mas ela se lembrou da cena exatamente e a partir deste momento, ela nunca mais teve um sono tranquilo. De novo, é o que eu pergunto, é uma pena que a gente não consiga ver todo mundo, né? Para a gente conseguir interagir. Mas é isso, é claro que não é consciente, e é claro que a mãe não culpou e etc. Mas é fato que energeticamente isso ficou nela. De que ela não pode descansar, porque se ela descansar, alguém pode se acidentar e correr risco de vida. E só quando ela se deu conta disso, quando foi feita a constelação sobre esse assunto, é que ela pôde olhar para isso, rever essa situação, ressignificar e trazer harmonia para essa situação, entende? Então, às vezes, a constelação traz essa mágica, que é o universo traz e o inconsciente vem à luz. Por isso que a gente diz que constelar é revelar. E a gente acaba lembrando o que foi que gerou essa desordem. Às vezes lembra e às vezes não lembra, tudo bem. Mas pode estar, a nossa insônia pode estar fortemente ligada, a pergunta-chave para todos é, o que cada um está vigiando? O que a gente está velando? E eu vou trazer mais um exemplo. Esses exemplos, a gente, claro, combina, eu e Fabiola, de cada uma trazer um ponto e trazer sua experiência, para que a gente possa ir ferramentalizando para cada um de vocês perceber em si. O próximo exemplo, mais um exemplo aqui que a gente teve recente, eu e Fabiola, e que nos marcou, uma pessoa de mais de 50 anos queria fazer uma constelação, porque ela estava se sentindo muito cansada. Ela se sentiu muito cansada e sem energia, sem vitalidade, tinha perdido a alegria de viver. Né? Não é exatamente de sono, mas também estava afetando o sono dela, mas é só para vocês entenderem como a coisa funciona. E aí, na constelação e aberto o campo, veio para ela a informação de quando a mãe dela, quando ela mudou de casa, saiu da roça e foi para a cidade estudar, e a mãe dela chamou e contou para ela falou, filha, eu preciso te contar 2 coisas importantes que você vai estudar, vai entrar no primário e precisa saber. Então, contou para ela a respeito de ficar mocinha, do ciclo menstrual e tudo mais, e falou, e outra coisa explicou tudo, claro, e a outra coisa que eu preciso te contar é de que Papai Noel não existe. E aí ela falou que ela ficou tão profundamente, assim, magoada e espantada e assustada, que é isso, ela falou, eu me dou conta só hoje, que ali eu perdi a minha alegria de viver. Como assim o Papai Noel não existe? Claro que a gente não sabe, só ela viveu, de que maneira isso foi contado, como foi, mas pelo visto foi contado de maneira cuidadosa e amorosa. Era o que a mãe dela achou que era mais importante fazer, preparar a filha dela, que não estaria tão próxima, para esses 2 eventos importantes, tanto a menstruação como a questão do Papai Noel. E para ela, para a vida, ela é uma senhora de 60 e poucos anos, tirou a alegria de viver, né? 61. Exato. 61. Então, assim, são exemplos só para a gente entender como as nossas atitudes e as nossas vivências hoje podem estar influenciadas ou identificadas com energias e com o que a gente chama ou é um gatilho sistêmico que o nosso sistema familiar viveu lá atrás e toda vez que aquilo se aproxima, a gente sente energeticamente, como o caso da guerra e tal, ou é um congelamento sistêmico que a gente diz. Essa senhora, por exemplo, ela mesma reconheceu, porque ela é colega nossa, que é isso, ela ficou emocionalmente congelada naquele evento. Sim. Claro que ela continuou vivendo, mas é isso, nunca mais foi igual essa alegria de viver. E a hora que a gente traz essa consciência, a gente consegue ressignificar,
corrigir a desordem e trazer harmonia, entende? Começa um novo ciclo. Exato. Então, são alguns exemplos para a gente perceber e se perguntar como é que anda, o que será que essa nossa dificuldade com o sono pode estar associada, né? Diga lá, Fabiola. Eu me recordo, né, Conte sua experiência. Não é que foi lindo a constelação dela, não é? Muito significativa essa questão do Papai Noel, porque por 50 anos a pessoa ficou congelada, porque aquilo ali travou, de uma certa forma, a questão da vontade de viver. Por isso aquele cansaço, aquele desânimo. Eu me lembro bem que ela falava da seguinte forma também, de que ela continuava as coisas, que ela iniciava as coisas e não tinha vontade de terminar, de continuar. Porque ela perdeu, não é? A vontade de viver, tudo era um fardo, a conclusão de algum estudo, de algum livro, de alguma circunstância. E olha que coisa, não é? Significativa, aonde a gente chegou à causa, à origem, como você muito bem coloca, todas as suas falas, a questão da revelação. Nós conseguimos chegar à origem do porquê dessa não vontade de dar continuidade à vida. Uma coisa, não é, que marcou para ela a inexistência de Papai Noel, né? Para ela foi um marco muito grande. Eu me lembro, minha mãe também falou para mim que Papai Noel não existia, mas eu me lembro que no dia quando isso foi falar, nossa, nem tantos anos já se passaram, e eu disse assim, eu sempre soube que Papai Noel era a senhora ou o papai disfarçado. Porque, de alguma forma, né? De alguma forma, eles davam um jeito de tirar a gente de dentro de casa para esconder os presentes debaixo da cama, não é? E depois seguir para a comemoração da noite natalina com os demais membros da minha família, que a gente se reunia na casa do meu avô. Mas é interessante, Patrícia, tudo isso, né, essas experiências, esses exemplos que nós estamos tratando, que foram revelados em constelações nossas, não é? Que a gente trabalha, eu e a Patrícia. Mas eu tenho o meu pessoal, não é? O meu exemplo pessoal, a minha vivência pessoal com o sono, não é? Para quem aqui, alguns já sabem, outros não, meu pai já é uma pessoa falecida, já tem 4 anos e meio. Infelizmente, o momento exato de que eu tomei o conhecimento do falecimento foi às 11h50 da noite. Aquele telefonema, aquela ligação que veio do hospital. E, claro, é muito difícil a perda de um membro da nossa família e eu fiquei, durante esse tempo todo, tendo dificuldades com o sono, porque inconscientemente eu gravei na minha cabeça que eu tinha que estar alerta, acordada, para receber um telefonema, não é? Pelo qual, depois dessa ligação não muito boa da informação, para nós tomarmos as devidas providências, não é? E aí, para vocês que estão nos assistindo, a Patrícia, juntamente com demais colegas que nós realizamos também constelações com representantes, um dia eu disse, gente, eu preciso constelar a minha insônia, porque está muito difícil, eu passo a madrugada acordada, velando alguma coisa, às vezes, como a Patrícia falou, eu até me alimentava, não é? Durante a madrugada. E aí, quando nós realizamos essa constelação, veio toda a elucidação da origem, da onde era que o meu sono não podia, eu não podia dormir, porque eu estava inconscientemente congelada com aquela ligação do hospital aonde meu pai estava internado para me dar a notícia do seu falecimento. Então, tudo isso foi elucidado. Eu disse, gente, nunca tinha parado para pensar sobre isso. E realmente, depois de toda essa elucidação, hoje eu confesso, já tem quase, eu acho que uns 15, 20 dias, né, Patrícia, que nós realizamos essa minha constelação. Então, um mês já. Acho que 1 mês, não é? E hoje eu consigo dormir, não acordo, não é aquele sono tranquilo. Quando eu deito realmente para dormir, descanso, eu não me levanto mais à madrugada achando que eu tenho que ficar alerta para receber uma comunicação de algo.
isso tudo foi revelado, acolhido, com muito respeito, não é? Todo esse movimento que é as constelações, porque a gente precisa também saber o que fazer. Tem pessoas que às vezes constelam, tá, constelei, e agora? Agora é com você. O que é que você vai fazer? Qual a providência você vai tomar com essas informações que o universo trouxe para você? Você tem que administrar tudo isso, não é? Senão a constelação não surte efeito. Exato. O importante é muito. Esse exemplo da Fabiola é fantástico, porque, como a gente diz sempre aqui, o constelar é revelar, é trazer a consciência. Consciência é remédio. E a hora que a gente sabe da onde surgiu, o que aconteceu, a gente reharmoniza e a gente pode fazer a escolha de seguir de outra maneira. E isso se torna possível. Por isso é importante, no caso familiar, etc., ver quais são os gatilhos sistêmicos familiares lá de trás. Porque nem sempre a gente sabe. No caso da Fabiola, a Fabiola é consteladora e ela não percebeu isso, estava inconsciente até a gente abrir a constelação. Foi durante o campo, durante a constelação, que isso ficou claro e foi corrigido. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente vai corrigindo as desordens e aí acontece. Aí as pessoas falam, mas acontece que nem mágica. Do dia para o outro, ela passou a dormir a noite inteira, é verdade? Então, parece mágica, mas não é mágica, é que você acaba tendo consciência do que foi, da raiz daquela desordem. E quando a gente corrige a raiz da desordem, a gente, é como, eu já falei aqui muitas vezes, é como aquele rio que vem desde lá de trás, e quando a gente tira a comporta, ele volta a fluir. É simples assim, é tão simples que parece, né, uma coisa... Eu tenho um outro exemplo, Fabiola ia trazer o exemplo dela, e eu tenho um outro exemplo do que é também, nem sempre as desordens, cada um a gente vai tendo experiências familiares e sistêmicas de alguma ordem, né? Eu tenho um programa de sono e a minha família toda excelente. Eu sou tipicamente, a gente estava até brincando quando a gente foi preparar a live, eu sou tipicamente aquela pessoa boa de cama, porque eu durmo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu preciso dormir, você pode me convidar para carregar pedra, mas eu preciso dormir 8 horas e eu não acordo de jeito nenhum. Se algum dia eu fui a uma festa e eu acordo à noite para ir ao banheiro, eu já acho ruim. Já acho desnecessário. O corpo humano cabe perfeitamente a bexiga do corpo humano para dormir à noite, acordar de manhã e tá tudo certo. Não tem necessidade de acordar. Então, assim, eu sou uma pessoa que fui habituada pela minha mãe, pelo meu pai, pelo sistema familiar, a dormir com carinho, com afeto, com música, acordar com afeto. O momento de dormir é um momento sagrado e o momento de acordar é um momento sagrado. Então, assim, eu tenho esse programa positivo de que eu durmo em qualquer lugar e que eu sempre fui educadora, sempre tive em acampamento com as crianças, com 30, 50 crianças, sempre fui bandeirante, mas eu tenho o programa também que qualquer emergência, qualquer eventualidade, eu vou ser acordada e eu vou ser capaz de tomar uma providência. Então, assim, por isso que eu digo, e a gente vai trazendo aqui vários exemplos, para que cada pessoa possa... É isso, o universo é sábio. Com certeza as pessoas que estão aqui ouvindo a nossa live desde o começo, se precisar tratar desse assunto e se tiver alguma desordem no sentido de sono ou de insônia, às vezes o universo traz as informações e aí você já vai corrigindo. Exato. Então, essas foram um pouco os pontos que a gente queria trazer para que cada um pudesse levantar, pensar e, às vezes, ficar atento a notícias para tentar resolver esse assunto. Lá, Ana Regina colocando, eu também tenho um sono ótimo, adoro dormir. Lá, cada pessoa tem um tipo de problema, por isso que é importante a gente estar atento. A gente trouxe vários elementos, tanto sistêmicos, que numa constelação a gente pode cuidar, como comportamentais. E eu queria dizer 2 coisinhas para nós, que nós já estamos daqui a pouco no tempo de encerrar. Olha o nosso selo azul. Eu tenho 2 coisinhas. A primeira é dizer que sim, retomando para quem está chegando pela primeira vez, nós podemos constelar qualquer assunto.
Então, o sono é um deles, a ansiedade é um deles, a venda de um imóvel, a relação com uma pessoa, uma relação institucional na empresa. Posso constelar a empresa? Pode. Qualquer coisa é possível ser constelada. Então, tanto eu como Fabiola fazemos constelações individuais, ou com representantes, ou nós duas juntas, enfim. Então, qualquer pessoa que precise ou que ache esse tema relevante, passe para os amigos, indiquem para que a gente possa servir e estamos à disposição. Isso é uma coisa. Ah lá, a Soraya está colocando, a menopausa pode trazer problemas com sono. Sim. Isso é uma boa colocação, Soraya. Sim. Soraya é minha prima de Belo Horizonte, linda, bem-vinda. Verdade. É claro que questões a gente não levantou muito aqui, porque a gente nunca procura ir numa outra área, porque nós não somos exatamente médicas. Sim. Mas sim, muito bem colocado, questões físicas podem interferir. Exato. Então, a gente, quando tem qualquer questão que está incomodando, seja de relacionamento, seja de finanças, seja de ansiedade, como a gente tratou agora há pouco, na semana passada, seja da questão da alimentação, seja do sono, claro que a gente vai primeiro checar questões físicas, fisiológicas. Sim. O meu sistema, eu posso estar com aumento de sódio, falta de potássio, eu posso estar com muito iodo no corpo. Então, eu vou checar as questões físicas, como estão os meus hormônios, etc. Muitas vezes eu vou checar questões emocionais, etc. Né? Muitos de nós fazemos terapia, usamos outras ferramentas também, ok? São todas ferramentas que são essenciais e fundamentais. Mas o que a gente traz aqui, muitas vezes a gente já tentou todas as ferramentas que a gente conhece, e não adiantou. Então, tem algo para além do físico, tem algo para além do emocional, assim, imediato. E que a constelação, por isso eu sou tão apaixonada, e Fabiola também, na questão da gente perceber que é uma ferramenta que nos traz coisas que estão lá atrás e que a gente não teria acesso de outra maneira. Não é uma coisa analítica, que a gente tem que fazer uma terapia que analise, etc. Não, mas que energeticamente te mostra coisas que estão lá atrás e que você não teria acesso. Então, por isso é tão importante. Sim, levar questões hormonais e físicas em consideração, claro, até como um primeiro patamar, mas a constelação, às vezes, é muito direta e vai ao ponto. Exato. E eu queria dar um recado. Diga, Fabiola, Patrícia, você queria dizer algo? Nós vamos ter uma constelação que uma aluna minha me procurou ontem. Na nossa reunião, a gente havia falado sobre os pets. Ela disse, professora, eu preciso constelar meu pet. Então, eu acredito que eu vou estar marcando, não é? Essa constelação para a gente realizar dela. Viu? Mais novas experiências aqui para a gente. Ótimo, não. Os pets também... a gente já falou aqui, mas é ótimo, Fabiola, reforçar também a relação com os pets, eles sempre trazem informações, eles sempre representam e se identificam com alguma energia, também dá para constelar sim. Okay. Então, eu tenho um recadinho antes que eu me esqueça. A semana que vem, a gente tem procurado fazer as lives de acordo bastante também, passado esse primeiro momento bem básico das coisas, das relações primárias que a gente tem, com pai e mãe, irmãos, relação financeira, relação amorosa, etc. A gente tem procurado atender a demanda de pessoas que nos procuram pedindo temas, que foi o caso da ansiedade, da relação com a alimentação, obesidade, da relação com o sono. A semana que vem, para aquelas pessoas que nos seguem há bastante tempo, nós vamos fazer um exercícios sistêmicos com cartas terapêuticas. O que é isso? Não é uma constelação propriamente dita, mas nós vamos fazer um exercício sistêmico com todas as pessoas que estão assistindo. Eu acho, com dor no coração, que a gente não pode fazer pelo Zoom e ver todo mundo, que seria muito mais interessante. Mas ok, esse é o sistema do Instagram, a gente agradece e a gente vai usar aquilo que a gente tem e aquilo que a gente já tem feito o encontro. Mas o aviso e o pedido é, quem quiser fazer esse exercício sistêmico com cartas terapêuticas, vai poder trazer um assunto que queira trazer alguma elucidação, alguma clareza, né? Que trazer luz para alguma situação. Eu preciso papel e caneta. E seria ótimo que na semana que vem entrasse às 8 horas,
ficasse conosco o tempo todo, para não entrar no meio do exercício sistêmico e não sair no meio. Ai, mas eu vou ficar até 8h10. Eu sei que isso não é o que acontece normalmente, mas quem vier para o exercício sistêmico da semana que vem, seria o ideal que viesse às 8 e ficasse o exercício todo, para não ficar com a energia pendurada e sair no meio do caminho, e que pudesse, nesse momento, na sua casa, reservar esse tempo para si. Então, não ter interferência, não ter mais gente junto, não ter barulho, reservar um cantinho sossegado, toma, sabe, respira um pouco, tem um copo d'água do lado, pega um papel e uma caneta, tenha um momento sossegado para a gente fazer um exercício sistêmico que vai ser muito... Deixa as crianças fora, né, Patrícia? Isso, deixa as crianças com momento, não é? Exato, exato, porque toda vez que a gente faz um exercício sistêmico, uma elucidação ou uma constelação mais ainda, é um momento sagrado nosso, é onde a nossa energia vai estar sendo colocada e onde algo vai trazer para que a gente possa dar um passo adiante. Exato. Então, é importante a gente ter aquele momento de sossego. Essa é a verdade. Então, quem quiser participar, são todos convidados. Se vocês quiserem convidar, é uma oportunidade, vai ser uma live muito diferente. É uma oportunidade única, vamos dizer assim, né? De que a gente vai fazer um exercício com todo mundo que estiver. Convide as pessoas, os amigos e tal, e já conte desse detalhe. É importante ter um copo d'água, tomando água, porque mexe muita energia, trazer papel e caneta para anotar algo que você queira e que você possa estar conosco durante o exercício. Ah, Patrícia, mas eu vou chegar às 8h30. Ah, então que pena, dessa vez não vai ser possível. É melhor você assistir depois gravado e fazer o exercício. Exato. É melhor você assistir depois gravado, como muita gente. Ó, cerca de 4 vezes mais pessoas assistem gravadas nossas lives, até por conta de horário, de compromisso. É melhor assistir gravado e fazer o exercício inteiro, estar presente, estar, né, cuidando de si, do que ter que sair no meio. Ok? Ótimo. Excelente. Fabiola, 8:55, é o momento de você se despedir. Bem, gente. Então, eu quero agradecer a participação aqui de todos, a presença de todos. Meu muito obrigada. Eu honro, não é, a presença de cada um de vocês por esse tempo que vocês se disponibilizam para estar aqui conosco, nessas nossas informações, elucidações, que a Patrícia e eu tratamos com muito carinho e com muito respeito, tudo que a gente aborda, todo o nosso propósito dos nossos temas, né? Digo a vocês, agendem, não é, para a próxima semana esse tempo que vocês passam aqui conosco para que vocês realizem esse exercício sistêmico. Gente, é muito bom, é muito bacana, é muito interessante, pode elucidar essa disfunção, esse sintoma, esse desconforto que você vem sentindo. Ah, Fabiola, a gente tem que dizer não. Cada um fica com o seu, no seu coração, não é? Que vai ser tudo trabalhado dentro dessa retirada das cartinhas terapêuticas, né? Que a Patrícia faz com muito primo, com muito carinho. E venham, nós não vamos dar spoiler, venham. Não conte nada, Fabiola. Mas como eu já tive, por exemplo, essas pessoas que entraram agora no finalzinho da live, é maravilhoso, mas já saibam que para a semana que vem tem que estar o período todo, se quiser fazer o exercício sistêmico. Que não pode entrar no finzinho ou sair no meio, porque não é legal para cada pessoa. No Instagram, nem na constelação, a gente pode muitas vezes fazer a constelação sem saber o assunto, e de assuntos velados, a gente não precisa revelar o assunto, mas pode revelar se quiser. Então, mas o exercício sistêmico que nós vamos fazer semana que vem é pelo Instagram, ninguém vai falar nada com ninguém, ao contrário. Nós vamos dirigir, nós vamos orientar o exercício e cada um vai fazer na sua casa. Por isso, da importância de estar o tempo todo da live presente e reservar esse tempo especial para vocês. Papel e caneta. E um copo d'água. Um copo d'água é legal de ter. É verdade. Tá bom? Tá bom. Minha gente, minha gratidão imensa a todos que estiveram conosco e que sempre têm estado conosco. Sabe que vocês fazem parte da nossa vida já e nós nos sentimos muito felizes, Fabiola e eu. Dorothy, que bom que tá aí, Dona Luísa e todas as pessoas, Soraya, Ana.
Ou seja, muito agradecida pela presença e semana que vem nos encontramos para um momento muito especial, tá bom? Com certeza. Então, boa semana a todos, um beijo no coração, minha gratidão e de Fabíola pela oportunidade, e precisamos encerrar, senão a gente não consegue gravar a live e deixar para as outras pessoas assistirem. Nos vemos terça-feira que vem, 8 em ponto. Obrigada. Tragam os amigos. E uma coisa interessante é que a gente já falou que vai ter o exercício sistêmico, normalmente a gente faz sem contar. Mas eu contei para ter esse preparo, então vocês já podem pensar em algum assunto, em alguma coisa, e o universo, fiquem atentos durante a semana inteira que o universo já vai trazer mensagens, já vai trazer coisas para nós, tá bom? Kátia, minha querida, eu quero visitar você lá no sítio Pé de Serra. Vou dar uma passadinha. Ai, que delícia! Eu também quero ir para o sítio. É um sítio lindo, Patrícia, maravilhoso. Ai, que delícia! Quando você vier, eu te levo lá. É lindo, viu? Logo menos nós vamos estar juntos de novo e cada vez já estamos ficando mais perto, graças a Deus, com segurança, né? Então, boa semana, minha gente, boa noite, querida. Boa noite, Patrícia. Tchau, tchau, até a semana que vem. Até a semana.